Olha só, sou eu e eu estou recebendo aqui na bancada do CMN Animação o economista e historiador Luiz Eduardo Simões, coordenador do curso de Economia da Universidade Federal de Alagoas, formado pela USP, autor de uma série de livros, ele já me deu alguns, trouxe mais uma aqui, Série Econômica de Bolso, que são ótimos. O tema dessa vez é reforma tributária, com trabalhos, uma organização do Luiz Eduardo, com trabalhos de Aldo Rebelo, o ministro dos esportes, meu amigo, jornalista, e Luiz Antônio Paulino. Luiz, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. Me diga uma coisa, o ministro Guido Mantega, nós acabamos de pôr a matéria agora no ar, ele anteriormente tinha dito que para bomba de combustível, o aumento da gasolina ia ser em torno de 4%, mas já temos informações que chega a 6,6%. Ele disse que isso não vai ter reflexo na economia, que isso não vai impactar a inflação. Você acredita no ministro? Bom dia. Bom dia de novo a todos. O ministro está fazendo uso de um argumento que os economistas usam normalmente, de que os preços, o aumento do preço numa mercadoria ou numa commodity, por assim dizer, não vai afetar o índice de preços final. Certo. Só que você paga o preço da mercadoria, né? Claro. Então, se a composição do índice no final das contas for 2%, ou for 0,5%, mas a sua gasolina subir 6%, você continua pagando sua gasolina 6% mais cara. E não é só isso, a gasolina é utilizada na logística do transporte dos produtos. Sim. Inclusive, isso é cálculo, né? Inclusive, até segundo uma informação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, tem uma diferença aí da gasolina dos postos para a gasolina do diesel. A gasolina dos postos foi reajustada nas bombas para 4,67%, né? 4,67%. O diesel subiu 4,34%. Essa diferença se dá devido a uma preocupação que o pessoal tem mais com o preço do diesel do que com o preço da gasolina na composição do índice de preço. Certo. Mas aí, eu repito para vocês, é apenas uma preocupação com o que o índice de preço vai retratar. Você continua pagando mais caro a sua gasolina. Claro. Agora, outra coisa nisso aí, o governo então cria um artifício. Ele deveria ser mais barato, ele tem o álcool, que é mais barato que a gasolina, então ele sobe a mistura do álcool à gasolina para tentar compensar para ele, para o governo, não para o resultado final, para o consumidor não é a mesma. Aliás, sobre isso eu tenho uma informação muito bacana, porque esse pessoal do sindicato soltou uma tabela com os preços estimados da gasolina e do etanol, né, na verdade, para um país. Em Alagoas, nós temos, tudo bem, pessoal, vocês estão acordados, não riam, por favor. O preço da gasolina em Alagoas é estimado por aqui por 2,783. Né? Já está mais alto que eu sei, está passando de 3. Certo. Né? O etanol está em 2,318. Para compensar, para valer a pena, o etanol deveria estar a 1,952. Certo. E olha que nós já fomos o maior produtor de açúcar e álcool do país, caímos, hoje acho que somos o quarto ou quinto, mas mesmo assim produzimos etanol aqui. Sabe quem são os dois únicos estados da União hoje onde vale mais a pena você botar etanol do que gasolina? São Paulo. Sim. Que produz etanol. São Paulo, que produz etanol, e Mato Grosso. Em Goiás é indiferente. Eu vou, se você me permite, eu vou explicar como é que você deve fazer a conta. Claro, vai lá. Né? Para valer a pena você colocar etanol, ele tem que estar a 2/3 do preço da gasolina. 2/3 do preço. 2/3 do preço da gasolina. Então você olha lá, você está lá na bomba, olha o preço, viu o preço da gasolina. Se o etanol estiver a mais de 2/3 do preço da gasolina, vale mais a pena você colocar a gasolina. Olha, Ricardo, você lembra de como faz o cálculo de porcentagem, né? Como é que você calcula 2/3, né, Ricardo? Tá bom, então. Divide por 3, multiplica por 2. Pronto, explicado. Bom, então é o seguinte, e uma coisa que eu acho absurdo no país, o país tem um paradoxo que deveria ser estudado tanto por economistas, quanto por filósofos, quanto por economistas, filósofos, físico-químicos, quem mais se interessar. Porque aqui você utiliza o diesel para transportar etanol. Fantástico, exatamente. Você não acha isso uma coisa... Você gasta Você bota o diesel, pega os caminhões, abastece com diesel para transportar etanol.
você gasta um insumo mais caro para produzir um mais barato. Para transportar. É o problema da logística no Brasil. Esse é o verdadeiro custo do Brasil. Geralmente, quando o pessoal fala de custo do Brasil, eles querem, para variar, baixar o preço da mão de obra do trabalhador. Né? Lascar o trabalhador de algum jeito. O verdadeiro custo do Brasil é isso. Agora, é logística. Luiz, agora você veja só a mecânica perversa, ainda na época da ditadura, que acabou com o parque ferroviário nacional. Né? O governo naquela época optou por uma matriz de transporte rodoviária, com estradas miseráveis aí, e destruiu uma estrutura toda que tinha. O açúcar era transportado até o porto aqui, de ferrovia. Você não é daqui, né? Não sou, infelizmente. Não, mas eu sou de um estado que se beneficiou muito de ferrovias para se desenvolver, que é São Paulo. São Paulo. Então, nós tínhamos ferrovia aqui. O imperador veio para inaugurar uma ferrovia aqui que passava ali margeando o cânion do Rio São Francisco. Eu fui algumas vezes daqui para a União dos Palmares de trem e daqui para Recife de trem. E os trens transportavam carga, né? O custo, né, no processo final, você transportando uma carga de trem, que é mais seguro, rápido, do que você transportar torrando combustível. Pensa assim, trem usa carvão. Não, mas tem locomotiva diesel, né? Já tem a diesel. Mas o custo é muito menor. Transporta? Exatamente. Qual a produtividade de um trem? Então... e quanto a isso, não tem cidade. Aí o país optou pelo transporte rodoviário. É que normalmente as opções de políticas públicas não se devem em cima, especialmente na história dessas políticas públicas no Brasil, não se devem a questões de produtividade, mas sim a questões de conveniência política e econômica, e muitas vezes ligadas aos grupos. Você sabe isso melhor do que eu. Exatamente. Agora, uma coisa aí, como é que eu já tentei entender essa história, mas eu queria que você pudesse dar um toque aí. Por que a gente importa combustível? Porque, às vezes, o custo competitivo fica favorável à importação. E por que a gente exporta combustível mais barato, que é vendido aqui para países como Equador, Venezuela não, é claro que é uma produtora de petróleo, países próximos aqui, e a gente exporta mais barato que o nosso? Deve ser uma coisa de balança comercial, mas eu acho um negócio doido. Tem isso. Algumas coisas de balança comercial ligadas à competitividade do câmbio, e também existe a famosa questão dos interesses políticos, dos interesses econômicos que estão por trás dos políticos, né? Porque, afinal de contas, o poder não se sustenta sem dinheiro. Então, é isso. Tem geralmente algum interesse econômico por trás. Mas existe também, para a gente não fazer má teoria econômica aqui, a questão do câmbio competitivo. Certo? Certas situações com câmbio de exportação competitivo, vale a pena você exportar combustível, né? E importar depois de acordo com a demanda. Isso não é só combustível, não. Eu estava vendo uma matéria que banana em Miami custa mais barato que no Brasil. A banana produzida aqui, exportada para lá. Isso acontece também, por exemplo, com a manga. Sabe essa manga maravilhosa que a gente pega ali no caminho para... Então, você pode encontrar, às vezes, ela mais barata em Miami do que nos nossos supermercados da região. É impressionante isso, né? Realmente não dá. É por isso que eu não perco uma chance de comprar manga na beira da estrada. Lá tá sempre um pouquinho mais barato. Não sei se está mais barato do que em Miami, mas... Bom, não contem para a moça também que vende, por favor. O governo não tinha aumentado, segundo o Guido Mantega, porque estava se pendurando na CID. E aí eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se você... Desculpa, porque algumas coisas, algumas entrevistas que nós fazemos aqui, é bom você passar um briefing para o entrevistado, para inclusive dar tempo dele pesquisar, porque não tem cabeça que consiga, a sua cabeça de economista, mas é o seguinte... Esses índices todos, o Brasil tem uns trocentos indicadores. No caso agora do aumento da gasolina, isso vai afetar o quê? O INPC não tem mais, né? Tem o IPCA, né? Aí tem um monte, eu também não consigo lembrar todos. Como é que funciona isso? Eu vou falar de dois em particular, que são, aliás, três, vamos falar de três. Nós temos o IPC, que é um índice de preços ao consumidor, certo? Que é medido pelo IBGE. Certo. Né? Aí nós temos o IPCA, que é o do atacado. Como é que esses índices são feitos? Esses dois índices são feitos a princípio. Eles são feitos a partir de uma cesta de bens
essa cesta de bens, cada bem tem uma ponderação, tem um peso, e a partir daí você mede a variação dos preços desses produtos que estão na cesta de um período para o outro, né? Por isso que você tem um pro consumidor e outro pro atacado. Agora veja só, por exemplo, no atacado o que entra? Cimento. Qual a variação de preço do cimento de um mês para o outro? Muito pouca. Porque é um problema de construção, um problema de sazonalidade. Aí existem problemas de sazonalidade. Certo. Né? De época, de período para construir. E a variação é outra. Agora, esse sopesamento, essa ponderação, esse peso dado a essas mercadorias é dado meio que arbitrariamente pelas instituições que criam os índices, desenvolvem esses índices. O terceiro índice, que também é muito usado, é o índice da GV, né, o IGPM. IGPM. Né, com suas várias derivações. A gente tem IGPM tal, IGPM 60, IGPM 90, que é a periodicidade, que está ligada à periodicidade e à composição da cesta. O dever de economista me levaria a dizer para ti assim, Manuel, vale a pena olhar a composição do índice, mas às vezes, como cidadão, eu fico meio chateado de dizer, puxa vida, você tem que olhar 600 índices para medir a mesma variação de preço. Então, você que está aí pagando gasolina mais cara, não pense na inflação, pense na sua gasolina mais cara. E a melhor maneira de combater a gasolina mais cara é pesquisar preço e fazer, sobretudo, o controle do consumo do seu carro. Tá? Aquele caderninho que você vê de vez em quando algumas pessoas fazerem, ou que você mesmo até faz, ele é muito bom para medir não só o consumo do seu carro, mas a saúde dele. O que vai significar menos custo no futuro para você. Me diz uma coisa, você fez o cálculo, mostrou a tabela aí divulgadas, com relação à questão dizendo, olha, 2/3, né? Isso. Aí você pode abastecer com álcool. É porque o álcool tem uma eficiência de 2/3 da eficiência da gasolina como combustível. Inclusive, o carro abastecido a álcool ganha mais potência. Ganha, mas ele consome mais. Certo, tem razão. Bom, aí entra uma questão. E quando você mistura os dois combustíveis? Né? Na verdade, você já usa misturado. Sim, eu sei. Mas aí você quer, faço meus cálculos, eu abasteço com gasolina e ou abasteço só com gasolina. Fazer a famosa misturinha, que muita gente faz. Você não pode. Você usa com os carros flex, você joga tudo dentro do tanque, né? Aqui eu vou dar um conselho que eu ouvi muito inteligente no meu mecânico. Não faça isso. Porque a gente já não sabe direito. Nunca pode afirmar com certeza. Né? Em economia a gente chama de inconclusivo. Né? A composição da gasolina do posto que você está usando. Certo? Você nunca pode dizer com 100% de certeza. Se você ainda por cima vai misturar, você corre o risco de alterar a octanagem do combustível e isso pode causar um monte de problemas no seu carro. Minha sugestão, você vai danificar seu carro no longo prazo. Bote só gasolina, bote só álcool, faça o controle do carro, né? Descubra os postos que são mais baratos de verdade, porque não adianta nada você pagar uma gasolina barata se o seu carro vai andar 50% do que andaria com outro posto, né? E tenha o controle. Eu acho que o segredo de você gastar menos é você ter o controle das informações. Muito e bem. essas informações o consumidor pode ter. Não estou dizendo aquelas dos índices, você ficar um expert em índices, mas o controle do consumo do seu carro você pode ter. E não premie os postos caros. Não premie os postos caros. O mercado está aí, o mercado é amplo. Eu sei que eles combinam mais ou menos o preço entre eles. Tá? A gente não está aqui negando, é uma estratégia de sobrevivência deles dentro do capitalismo. Aceitamos. Estamos todos sobre o mesmo jogo, com as mesmas regras. Mas você, como consumidor, eu como consumidor, a gente tem o direito de escolher quem nos faz gastar menos. Ok. Luiz, é o seguinte, você tocou num ponto aí com relação à questão dos índices, e o Brasil é outra coisa, paradoxo brasileiro. Você falou da cesta para a formulação do cálculo, né? Mas o Brasil vive uma explosão de preços de serviço.
nunca subiu tanto. Isso pesa porque ninguém pode prescindir dos serviços, ninguém pode prescindir de um médico, ninguém pode prescindir do estacionamento, ninguém pode prescindir de uma série de coisas, do cabeleireiro, né? Sei lá. Isso tudo subiu violentamente e o governo, faz de conta, fecha os olhos para isso, porque a população que dance. Como é que a economia analisa isso? Por que o governo consegue manter uma média inflacionária dentro dos... Até algumas... não fazer com que ela não suba, esquecer, e o serviço sobe violentamente e o governo não dá a mínima. Por quê? Primeiro, por causa da composição do índice, né? Porque muitas vezes a inflação, a gente viveu essa época, né, de inflação elevada, é uma questão de expectativa. Certo. Ela tem um caráter psicológico muito grande. Por exemplo, se eu e você soubéssemos aí por uma notícia de bastidores que vai acontecer um enorme aumento nos preços, a gente sairia correndo para o supermercado no dia seguinte. Claro. Porque nós já estamos treinados nisso. Fazer estoque. Fazer estoque, não é isso? Então, como o governo tem consciência disso, os economistas do governo têm consciência disso, eles evitam causar esse tumulto, esse furor. Mas esse aumento que você está vendo na gasolina, inclusive, é um belo exemplo disso. Sim. A gasolina está aumentando além do esperado nas bombas, não é isso? Sabe por quê? Por causa da expectativa dos frentistas. Eles falam, oba, vai aumentar o preço da bomba, legal. Então, aquele precinho que o governo espera, que divulga que espera que os frentistas aumentem, os caras já botam um pouquinho mais. Né? Agora, é claro que não é só a psicologia, né? A psicologia de massas que explica a inflação. Os preços de serviços podem aumentar. Sim. Contanto que, do outro lado, aumente a renda do trabalhador, né? E mais trabalhadores estejam empregados e trabalhando. Porque isso faz com que o preço possa aumentar pelo aumento da demanda. E demanda é uma função, demanda é uma questão de renda disponível e de restrição orçamentária, restrição do seu orçamento. Então, existe um ditado sueco que é muito legal, que um professor meu me ensinou. É caro para quem paga, só é caro para quem paga. Se a gente pode pagar, tudo bem, pode aumentar o preço. Se a gente não pode pagar, aí você já começa a ter o famoso hiato inflacionário. Né? A renda não sobe no mesmo nível do salário. Pois é, isso me lembra outro paradoxo brasileiro. Por que o peixe aqui é tão caro em Maceió? Né? Por quê? Você pode ser uma coisa simples, o cara vai lá, joga a rede e traz para cá. Olha, Por quê? Porque o pescador precisa botar o filho na escola, precisa tomar um ônibus, precisa ir para o supermercado. Sim. É isso aqui, ó. Mas é simples, o peixe está ali, está disponível, do rio traz, aí o peixe custa os olhos na cara. Posso citar um economista muito recente? Um tal de Adam Smith. Opa! Esse Adam Smith escreveu semana passada, lá em 1776, certo, que o valor das coisas é dado por aquilo que você consegue mobilizar com elas. É o que ele chama de trabalho comandado. Né? Você olha, por exemplo, nós olhamos, por exemplo, para o nosso trabalho, você não está olhando para o nosso trabalho para o valor dele, mas porque você vai fazer com o seu salário que você vai receber do seu trabalho. Né? Isso é que o Smith chamou de trabalho comandado. E Marx depois veio e falou sobre a mais-valia, né? Aí aquela diferençazinha. Aí já é outra história, né? Tudinho. Essa é outra história. Isso, inclusive, essa história do Marx é uma diferença entre o valor do trabalho comandado e aquilo que a coisa realmente vale. Né? Aliás, exatamente. É o melhor negócio do mundo. É você contratar trabalho pagando salário. Você sempre vai ganhar mais. Claro. Marx descobriu isso. Marx descobriu isso do século XIX, né? Melhor negócio do mundo. Melhor negócio do mundo. Pena que nem todos podem fazer como nós, né? Porque você precisa explorar pessoas. Exatamente. E a gente prefere viver de outra coisa. Né? A famosa lógica capitalista. A gente só tem o nosso trabalho, a nossa mão de obra para oferecer. Exatamente. Luiz, olha só, nosso tempo está quase acabando, mas ainda faço uma última pergunta a você. Última não, uma penúltima, porque não vamos fazer nunca a última pergunta. Uma penúltima pergunta a você. É o seguinte, todo mundo, você falou a questão da expectativa. O governo segurou muito tempo
Você acha que o governo tem condições de segurar muito mais tempo, digamos, aumentou isso agora só no próximo ano? Porque é o seguinte, as ações da Petrobras caíram. Pois é. E aí? Vai segurar isso quanto tempo mais? Pois é. Vocês não estão vendo em casa, mas ele está de olhos arregalados, olhando para mim assim, pensando se e agora? Mas tem um probleminha. Se a Petrobras fosse uma empresa privada... ela não é, não? A questão das ações é quase, né? A sim. questão das ações seria muito relevante, né? Seria assim, puxa vida, né? As ações caíram, precisamos recuperar as ações da Petrobras. Sim. Contudo, a Petrobras está incluída no conjunto da política econômica. E supostamente, tá? Não estou aqui servindo de advogado do governo, Deus me livre de ser advogado do governo. Nada contra os advogados do governo, por favor, mas é que eu não tenho competência para isso. Eu acho que ali existe uma estratégia de defender o país. E a Petrobras representa uma segurança no campo de combustíveis. Certo, sim. Então, estratégico, né? Exatamente. Então, assim como a NASA nos Estados Unidos, que nunca é privatizada também, né? Eles gostam de privatizar as nossas coisas, não as deles. Claro. Né? Eu acho, mas é uma opinião, que a Petrobras vai ser sacrificada nessa questão do patrimônio líquido dela, das ações dela, se a importância estratégica de se manter o nível de preços sem uma grande elevação for imediata. E quem vai bancar essa conta? Porque vai ficar um buraco, vai dar um déficit aí. Olha, nós. Mas é bom que a gente pague às vezes. Às vezes é bom que a gente pague porque tem o seguinte, eu costumo ensinar para os meus alunos que o governo, ele é e ele tem que ser, às vezes, o famoso otário de plantão. Ele tem que comprar mais caro e ele tem que vender mais barato. Porque senão isso vai acontecer conosco, consumidores, em termos individuais. O governo existe para isso. Para ser otário. Não para ser otário, mas às vezes para fazer o papel de otário de plantão. Luiz, obrigado. Adorei a entrevista aqui. Conversei com o Luiz Eduardo Simões, economista, historiador. Um bom dia. Bom dia, coordenador do curso de Economia da UFAL. E vamos ao repórter CBN.